Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. É tudo muito bom estar entre amigos, nos relacionar à luz do infinito, nos situar na perspectiva espiritual. Não há nada mais importante nesse momento, no futuro, do que nos situarmos na perspectiva espiritual, enxergarmos um pouco mais a vida, a nós mesmos, o outro, o todo, avançarmos para a compreensão do todo. Na perspectiva espiritual, os problemas se resolvem. Os problemas se resolvem. Muda tudo sem mudar nada. Quem adquire a perspectiva espiritual continua tendo os mesmos problemas, mas passa a ver neles solução. Doenças não são doenças, são curas. Guerras não são guerras, são paz. Como assim? Pois é. Nós, com os nossos atos ruins, desarmonizamos a nós mesmos. O corpo espiritual, desarmonizado pela mente adoentada pela violência praticada, o corpo espiritual se deforma, e o corpo espiritual é a forma do bolo, é a matriz do corpo físico. E acaba somatizando aquela desarmonia na própria vida em que ocorreu o crime, a violência, e somatizando, transformando-se no corpo, na existência futura, sendo transmitida a desarmonia praticada através do corpo, da mente do corpo espiritual e depois do outro corpo físico. De forma que a doença para a qual nós não colaboramos e que surge nas nossas vidas, ela é a expressão de um passado, ela é a colheita amarga de um plantio infeliz. Mas é uma colheita que expurga, que limpa o veneno inoculado. A doença é uma cura. O câncer é uma esponja que tira o veneno do nosso corpo, e quando tirado o nódulo, o tumor leva consigo muita desarmonia. Mesmo que morramos do câncer, morremos mais limpos. As antipatias gratuitas, e as simpatias gratuitas também, fenômenos não explicados pela ciência humana, pela ciência do comportamento. Ninguém entende porquê, de onde vem isso. Assim como ninguém entende os talentos muito precoces, as inteligências, os superdotados. De onde vem isso que não foi aprendido? De onde vem isso se não há uma matriz biológica? A ciência do comportamento aponta esses dois temas, e é claro que a perspectiva espiritual fala que é o passado voltando, é um talento já desenvolvido que simplesmente aflora. E nós assim vamos compreendendo melhor a nós mesmos, ao outro e a vida. Hoje viemos contemplar o universo na sua essência, nos seus princípios constitutivos. É o que temos feito.
para avançar no autoconhecimento, que é o eixo interpretativo, é a matriz que nos conduz ao estudo desse O Livro dos Espíritos. Nós já discutimos o autoconhecimento em diversos encontros, já estudamos Deus, a matéria, o espírito, e agora estamos estudando a relação, o conjunto da obra Deus, matéria e espírito. Hoje, à luz da evolução, nas questões 27 e 28, nós lemos assim: seria o fluido cósmico universal aquilo que designamos pelo nome de eletricidade? Dissemos que o fluido cósmico universal, dizem os espíritos de luz, pode sofrer inúmeras combinações, o que o homem chama de fluido elétrico, fluido magnético. São modificações do fluido cósmico universal, que é, por assim dizer, matéria mais perfeita, mais sutil, e que possui existência própria, ou seja, é independente. Aqui é colocado que o fluido elétrico e o fluido magnético são derivações do fluido cósmico universal. O princípio material por excelência. Algo semelhante àquilo que a ciência já pesquisa no universo como constitutivo de mais de 95% do universo como a matéria escura. Muito interessante, não é? Na questão 28 nós lemos assim, a pergunta de Kardec: uma vez que o espírito existe, não seria melhor designar esses dois componentes do universo, a matéria e o espírito, pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente, evitando assim mais confusões? Eis a pergunta de Kardec. E a resposta, preciosa: as palavras pouco nos importam. Cabe ao homem formular uma linguagem adequada ao seu próprio entendimento. As controvérsias surgem quase sempre pela diversidade de expressões. E porque cada um quer batizar as crianças como seus filhos, se situando como pai da ciência, pais do conhecimento. Mas é vaidade, é orgulho, não é? A linguagem terrena, diz o Espírito por fim, é incompleta para exprimir as coisas que os sentidos humanos não percebem. Temos palavras adequadas para falar o que vemos, o que ouvimos, o que sentimos, mas aquilo que extrapola o nosso âmbito sensorial, a palavra se mostra insuficiente. E aí vem o comentário de Kardec, assim: um fato notório domina todas as teorias. Vemos matéria sem inteligência e vemos um princípio inteligente em tudo que existe. No nosso próprio corpo, no nosso próprio ser, há matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. Desconhecemos a origem e a conexão dessas duas coisas, se elas provêm ou não de uma fonte comum, e se existem pontos de contato entre elas. Desconhecemos também se a inteligência tem existência própria, se ela é uma propriedade ou uma consequência, ou ainda, segundo a opinião de alguns, se ela é uma emanação da divindade.
a matéria sem inteligência e o princípio inteligente se apresentam como coisas distintas. E é por isso que as admitimos como sendo as formadoras dos dois princípios que constituem o universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina e governa todas as outras e que delas se distingue por atributos essenciais. É a essa inteligência suprema que chamamos Deus. Vejam só, meus amigos, como esses estudos amplificam a nossa compreensão. Vemos realmente matéria e espírito como dois princípios muito diferentes, opostos até, não é? Nosso corpo, nosso ser, aqui encarnado, é a junção do princípio material com o princípio inteligente. Mesmo os espíritos, mais evidente ainda os mais primitivos, que têm o perispírito, que são revestidos de corpo espiritual, que é semimaterial, portanto é matéria ainda, tem ainda de uma forma muito evidente o princípio material sem inteligência e o princípio espiritual, o princípio inteligente. Em praticamente tudo que existe, interagem esses dois princípios. Sob a coordenação, sob a fonte da qual tudo emana, a divindade, Deus. Mas hoje podemos e devemos continuar temperando, potencializando, enriquecendo essa visão com a visão evolutiva que os espíritos nos trouxeram. Ao revelar que o princípio espiritual dorme na matéria, sonha no vegetal, acorda no animal e ganha consciência no hominal, para viver em consciência no reino angélico, aquilo que parecia oposição, que pareciam coisas essencialmente diferentes, sugerem mais estados diferentes de uma mesma coisa. Tão diferente seria a matéria do anjo, como a água, o gelo, é diferente da água e do vapor. Apenas estados de uma mesma substância. Porque todos nós e todos os anjos, os arcanjos, os seres mais evoluídos do universo, os cristos planetários, já foram átomos. E o princípio espiritual que neles se realiza, se plenifica, já dormiu na matéria. E dormia tanto na matéria que parecia, aos olhos mais superficiais, um outro ser. Uma diferença essencial, quando na verdade era uma diferença de estado, uma diferença de momento, de nível de processo evolutivo. Porque a matéria
está tão distante de nós, homens, quanto Jesus. Em relação à matéria, nós somos uma tremenda evolução. Em relação a Jesus, nós somos um embrião. Tudo evolui dentro de uma unicidade, dentro de uma mesma família. E é muito bonito pensar isso, porque nós somos deuses da nossa matéria. Nós somos deuses dos átomos, das moléculas, dos órgãos que constituem nossos corpos. Nossas mentes é que os inundam de vida, de movimento, de beleza, de saúde ou de doença. O nosso pessimismo, a nossa desesperança, a nossa amargura se transmite para o nosso corpo, assim como a nossa esperança, a nossa alegria, o nosso amor. Nós somos deuses dessa matéria. Frente a nós, frente à nossa mente, essa matéria que habita o nosso corpo, que compõe o nosso corpo, é apenas um ser primitivo, e tão primitivo que parece de outra categoria, quando na verdade são princípios espirituais destinados a uma evolução que vai um dia passar pelo reino humano e chegar ao reino arcangélico, o reino crístico. É muito bonito que nós estejamos zelando por esses bilhões de átomos que compõem o nosso corpo, com a mesma responsabilidade, a mesma importância, o mesmo poder que o Cristo planetário tem sobre os bilhões de seres do planeta Terra, do Sistema Solar. Somos uma família em que a regra é que o maior cuida do menor. Uma regra de solidariedade, uma regra de serviço, uma regra de compaixão. Somos parentes de tudo, irmãos de tudo, por parte de pai. E o que nos une, o que nos liga, é o amor. O amor que é lei de atração dos corpos nos astros, na matéria. Mas que no vegetal é a fraternidade entre as árvores, é a conexão do princípio masculino e feminino nas plantas. No reino animal é a integração dos rebanhos, é a reprodução sexuada, muito mais evoluída. No reino humano, esses princípios todos se manifestam ainda mais plenamente, ganhando consciência de si, consciência do outro, consciência de uma totalidade, mas sem viver ainda, fato que só será conquistado no reino angélico. Mas em tudo, nesse processo, a regra do serviço e da evolução. É pelo serviço e pela evolução frente à matéria que nós nos elevaremos. Inspirados, zelados, servidos pelos espíritos de luz. É a serviço dos grandes cristos planetários que os espíritos de luz se aperfeiçoam no serviço pela gente. Sempre uma inspiração maior e um serviço menor. Os filhos mais velhos, cada vez mais servem irmãos e seguem as ordens de irmãos mais velhos, e os mais velhos de todos seguem a ordem dos pais. Uma grande, uma fabulosa família universal unida pela solidariedade,
pelo serviço, pelo amor. Vislumbrar nossa história, nosso corpo, nossa vida, nossa sociedade, como essa enorme família, sugerida na própria expressão Pai Nosso, porque se o Pai é nosso, e esse nosso abrange toda a criação, é porque nós somos uma imensa família universal. Que essa consciência, essa vida dessa família, nos leve cada vez mais alto, cada vez mais plenos, cada vez mais integrados na fraternidade, no amor. Muito bom, sejamos felizes, sejamos irmãos, sejamos o que já somos. Já somos em potencial deuses, já somos em potencial o amor ilimitado. Mas realizar os potenciais, o que se faz pelo serviço uns aos outros, pela fraternidade, pela compaixão, é a razão de existirmos. Muito boa noite, Andréa Santos, Bárbara Frias, Maria José Sobral, Gugu Souza. Muito bom reunirmos essa família toda tão linda aqui, que simboliza a família da criação, inspirados, irmanados em fraternidade, no amor, em Deus, porque Deus é amor. Boa noite, Regina Frutuoso, Andréa Salvatore, Gil Passos. Muito bom estarmos aqui. Se vocês acharem que compartilhar isso pode ajudar mais pessoas, mas fortaleçamos-nos com essa, vislumbrando o que nos é possível dessa imensa perspectiva espiritual, porque no ecossistema que os animais se situam, é no sistema solar que os planetas, os sóis, os satélites se posicionam e se definem num grande maquinário do universo. E nós também só poderemos nos conhecer, só poderemos evoluir situados na imensidão da criação humana, que se dá pela integração do princípio sem inteligência, ou com inteligência adormecida, o princípio material, o princípio inteligente com cada vez mais consciência, passando pelo humano, se expressando no angélico e se plenificando no reino crístico. Que essa perspectiva nos inspire, nos fortaleça para todos os nossos avanços. Muito grato pela parceria, família do Oração Ação, a caminho de aprendermos a sermos família universal. Um grande abraço, até a próxima, um prazer aprender com vocês. Até amanhã, 18 horas, estaremos aqui. Até, paz e bem para todos nós, diria o grande irmão Francisco de Assis.